Olá pessoal, boa noite. Quem fala com vocês é o professor Marcos e hoje estou trazendo aqui parte da nossa correção dos exercícios de geografia correspondente aos módulos 28 e 29. Inicialmente, pessoal, nós vamos estar falando aí, neste capítulo da temática biomas e biodiversidade, climas e paisagens. Então, nesse exercício de aplicação, ele vai nos trazer a questão 1, a seguinte proposta, para a gente observar as imagens que estão na página 216 e para a gente colocar de forma de resposta pessoal aquilo que a gente observou. Então, ele vai nos perguntar na letra A respeito da vegetação. Vocês podem descrever aí, quem já fez os exercícios pode considerar aquilo que observou, tá? E aqueles que ainda não fizeram, pode utilizar essa correção comentada para se orientar e fazer aí o exercício de forma a corrigir os erros ou tentar realizar a questão se ficou com dúvida. Nós temos duas figuras na página 216. Uma das figuras representa uma vegetação aí do Equador, E a figura ao lado, ela vai representar uma paisagem do Saara, Do deserto do Saara. Se ele for falar do clima, se ele for falar da vegetação, que é a primeira questão, o clima é a segunda, nós vamos ver que nessa paisagem aqui do Equador, nós temos uma vegetação bastante verdinha, Uma vegetação com uma riqueza no verde, Que significa aí que nós temos uma certa quantidade de recursos hídricos, E de volume de chuva nessa região, que façam que essa vegetação não seja uma vegetação seca, uma vegetação como a da figura do lado que a gente vê do deserto do Saara, que é uma vegetação que a gente chama de xerófita, Ela não está mostrando aqui os cactos, mas é comum na região do deserto as xerófitas, que são plantas que armazenam água, têm raízes profundas para retirar água lá do subsolo, tá? E aí nós temos, então, uma vegetação de um lado, de uma floresta, uma vegetação que tem aí bastante, como eu já comentei, verde, tem uma cachoeira, e do outro lado nós temos uma vegetação bem ralinha, uma vegetação bem tímida, com a presença de uma arvorezinha aí, alguns lá no fundo, algo que parece alguns arbustos, tá? Então é uma vegetação bem tímida, típica de deserto, típica de clima árido, ok? Então, a questão B vem perguntar como que é o clima, se ele é frio ou se ele é quente, se ele é seco ou se ele é úmido. Na figura 1, é claro que a gente tem um clima que ele é mais úmido do que o clima da segunda figura, do deserto. Então, a figura da floresta, ela traz uma vegetação muito mais úmida do que a vegetação do deserto. Se o clima é quente ou frio, na primeira vegetação, é claro que a gente tem um clima mais fresco, Assim como ele é mais úmido, ele é mais fresco, tá? Mas provavelmente, devido à sua localização, ele é um clima quente e úmido, tá? Já aqui na figura ao lado do deserto, nós temos um clima seco e quente, ok? Então, nós temos aí, quem respondeu na figura 1, um clima úmido, Acertou. Quem respondeu um clima seco e quente, na figura ao lado, na figura do deserto, acertou também. E nessa figura da floresta, ele possivelmente é um clima quente e úmido, tá? Ele é mais fresco, digamos assim, mais frio em relação ao deserto. Mas em relação, se ele é um clima frio, não dá pra gente falar, Mas pela localização aqui no Equador, provavelmente é um clima quente e úmido, certo? O relevo, pessoal, que é a próxima questão, nós temos formas bastante acidentadas aqui na primeira figura, essas típicas cadeias, montanhosas aí com uma cachoeira no meio, e no deserto a gente tem a presença das dunas. É importante a gente observar que mesmo com a presença das dunas, a gente observa o relevo embaixo dessas dunas, E dá pra gente notar que o que a gente tem? Que a gente tem algumas dunas que são mais altas e algumas dunas que são mais baixas. Isso é característico do relevo do deserto do Saara. Tá? Ele está numa porção planáltica, É um relevo de planalto, e ele tem um relevo
acidentado. O que seria isso? Ele, inclusive, tem algumas cadeias de montanha, o deserto do Saara. Um relevo acidentado é um relevo que não é reto, um relevo que ele tem diversas formas, tá? Então, por isso que a gente vê algumas montanhas de areia, digamos assim. É porque embaixo dessas grandes dunas existe solo, e esse solo, né, existe uma camada de solo, e essa camada ela é acidentada, né? Acidentada porque ela tem, ela não é um relevo reto, ela tem diferentes formas, né? Este é o relevo clássico do deserto do Saara, né? Ele é um relevo que é um deserto que ele está sob um tipo de relevo chamado de planalto, tá? E ele tem o seu relevo acidentado. Quais animais vivem nesses locais? Bom, na primeira imagem aqui, a gente possivelmente vai ter a presença de quase todos os tipos de animais, desde mamíferos a insetos, né? E aves, principalmente, pássaros, né? E aqui no deserto a gente vai ter a presença principalmente de répteis e a presença de insetos, né? No deserto é típico a gente ver nos filmes de deserto aí, né? Escorpiões, a gente vê cobras, né? A gente acaba vendo lagartos. Então são animaizinhos típicos do deserto, né? São esses animais mais rústicos, digamos assim, e adaptados aí a essas temperaturas, tá? É claro que a gente também tem mamíferos, camelos, né? A gente vê no deserto, serve como meio de locomoção para quem mora no deserto, né? Mas a maior parte dos animais são insetos e répteis, tá bom? Vamos então aos propostos, né? Para a gente explicar aí o que são biomas. Então, pessoal, um bioma, né? Eles são áreas do espaço geográfico caracterizadas pela interação de elementos que compõem certa uniformidade, formando um sistema. Ou seja, eles são elementos do espaço, né, geográfico, que eles são caracterizados pelo quê? Pela interação, ou seja, eles funcionam em conjunto, né? E eles compõem uma certa uniformidade, que seria isso. Funcionando em conjunto, eles compõem uma uniformidade, uma coisa só. E aí eles formam um sistema, ok? Logo na pergunta 3, ele vai perguntar para a gente o que é um conjunto de ecossistemas. Então, se a gente tem um conjunto de elementos vivos, né, bióticos e abióticos, a gente tem a formação de um ecossistema. E um conjunto de ecossistemas forma um bioma. O bioma ele está em uma escala maior, digamos assim, tá? E ele é composto por diversos ecossistemas. Vários ecossistemas formam um bioma, tá certo? Questão de número 4. A ação humana, né, em um bioma, ela é considerada um fator. Pessoal, tudo que quando se diz assim, diz respeito ao homem, a gente chama de antrópico, tá? Então, toda ação humana é uma ação antrópica. Então, a ação humana em um bioma é considerado um fator antrópico, porque não é um fator natural, é um fator que o homem entrou e modificou. Então, ele é antrópico, é uma ação humana, né, que entra e modifica essa questão dos biomas, né? Muitas vezes para pior, né? Porque a gente devasta a natureza para utilizar. Então, a questão de número 5 agora, são formados por organismos terrestres e aquáticos que compõem a fauna, a flora, os recifes, as zonas oceânicas, as praias, os pântanos, os banhados, as dunas. Nestes espaços, diversos seres vivos associam-se com equilíbrio entre si com o meio físico. O texto, ele define o conceito de quê? Pessoal, ele está falando que a gente tem diversos organismos terrestres e aquáticos que compõem, né, a fauna, pessoal. Fauna são animais e a flora são as plantas, né? Recifes, zonas oceânicas, as praias, os pântanos. Então, ele está falando de diversos ecossistemas. Quando a gente tem um conjunto de ecossistemas, o que a gente tem? Um bioma. É só pensar que o bioma ele é uma esfera maior, que ele é composta por algumas esferas menores, que são os ecossistemas. Então, vários ecossistemas juntos formam um bioma. Ok? Pessoal, eu vou entrar aqui
nos exercícios a respeito aqui, principalmente dessa primeira parte aqui do exercício, porque o que eu quero explicar para vocês? Aqui a gente vai tratar dos módulos 30, 31 e 32. Mas esta folha aqui, essa página aqui, ela é uma breve pesquisa. Mesmo que a gente esteja corrigindo 28 e 29, eu quero deixar pelo menos essa pesquisa aqui para vocês e o restante dos exercícios a gente corrige depois, ok? Então, vamos lá. Aqui ele vai falar para a gente, né, aprender a fazer uma pesquisa. E o que vai ser essa pesquisa? Então, ele vai falar que para a gente realizar essa pesquisa é necessário definir um objetivo, né? Eu acredito que quem já tenha passado por aqui teve dúvidas, né, para estar fazendo essa questão. Então, assim, para realizar essa pesquisa, a gente tem que definir um objetivo. E o objetivo dessa pesquisa vai ser descobrir informações sobre os seguintes biomas que a gente já trabalhou na aula ao vivo, né? Aí a gente tem os biomas aqui, e a gente vai ter que escolher um para a gente estudar. Então, para iniciar a pesquisa, é importante definir um ou mais aspectos, né, a serem pesquisados, né? Então, por isso, geralmente fazemos perguntas, né? E nesse caso, a gente vai fazer algumas perguntas, alguns questionamentos sobre o nosso bioma de referência. Vamos supor que eu escolhi a tundra, né? Então, qual que é o clima do bioma estudado? Vou falar do clima da tundra. Em quais regiões do mundo esse bioma ocorre? Vou falar onde ocorre a tundra. Quais são as características da vegetação do bioma analisado? Então, o que esse bioma tem? Como que são as características? Como que são as características, dessa vegetação que compõe esse bioma, né? Como são as plantas deste lugar? Então, e há outras. Sim. Então, essas são as perguntas que ele nos fez, né? O que a gente deveria pesquisar. Logo em seguida, ele vai falar, há outras informações interessantes sobre o bioma em questão? Então, o que vocês pesquisaram, vocês vão ressaltar se existe alguma outra coisa de interessante que vocês encontraram, que vocês podem colocar em evidência aqui nessa pergunta. Às vezes vocês encontraram alguma outra informação importante, vocês podem colocar também para acrescentar aqui na pesquisa de vocês. E a última questão, ele vai falar se você gostaria de investigar um outro aspecto do bioma analisado e qual seria o aspecto que você gostaria de investigar. Por exemplo, vamos supor que eu fiz a investigação e eu quero pesquisar sobre o bioma, a devastação desse bioma. Qual que é o nível de conservação e devastação desse bioma? Então, eu posso adicionar essa informação à minha pesquisa. Tá? Na letra C, ele vai finalizar a pesquisa falando o seguinte, que a parte final da pesquisa é o registro dos resultados, né? Então, a gente vai ter que registrar os nossos resultados, os resultados foram obtidos com a pesquisa, e ele vai ser realizado em formato de relatório. O que seria isso? Um formato de um texto, né? Então, você vai escrever um texto, no mínimo aí de 15 e no máximo de 20 linhas, descrevendo o bioma pesquisado, né? Então, você vai pegar os resultados que você obteve mediante a sua pesquisa e vai elaborar um textinho de 15 a 20 linhas, falando sobre o bioma que foi pesquisado, comentando aí os seus resultados, tá? Para quem já fez, pode anexar as fotos da atividade abaixo, né, da aula que será postada no Classroom, nessa correção aqui, dessa primeira parte. Quem ainda não fez, pode utilizar essa correção comentada dessa primeira parte dos exercícios para estar aí desenvolvendo e tirando as suas dúvidas, tá? Qualquer coisa, podem me mandar mensagem, qualquer dúvida, mesmo que seja referente às questões ali em cima ou aqui referente à pesquisa, podem me enviar que eu ajudo vocês a estarem desenvolvendo, tá? Espero que vocês consigam fazer, né? Espero que tentem, mesmo se não conseguir, é importante tentar. E que, se essas dúvidas aparecerem, que vocês perguntem ou na aula ao vivo, ou me mandem mensagem, na outra aula ao vivo, ou me mandem mensagem, porque se aparece dúvida é porque tentaram fazer, ok? Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.